Olá, Shalom, tudo bem? Que as bênçãos do Eterno sejam sobre sua vida. Que Ele te ilumine, que Ele te fortaleça. Você não sabe a maravilha para mim, a maravilha que é para mim estar com vocês. A cada vídeo gravado, a cada mensagem dada, é uma sensação de missão cumprida. Sabe quanto eu ganho para fazer isso? Nada. Literalmente nada. Porque não faço por dinheiro. Não faço por nada disto. Faço por amor à obra. Faço por amor ao Eterno. E quando eu digo obra, estou me referindo àquilo que os profetas fizeram no passado. Estou me referindo àquilo que os mensageiros fizeram no passado. Isso que eu chamo de obra. Serviço em prol da causa do Eterno. E eu quero desejar Shalom para você. Hoje é Shabat. E hoje é dia de mensagem espiritual. Que bênção. É saber que nós temos a Torá, o Tanar. Nós temos o livro sagrado para nos orientar. E saber quem de fato é Hashem. Quem de fato é o Eterno. Poderoso nosso Deus, não é verdade? Então quero te convidar para ouvir a mensagem que será dada pelo meu filho, Moshe. Ele vai cantar neste momento. Desculpa, ele vai tocar neste momento. E quando ele estiver tocando, eu vou fazer um pedido especial para você. Eu nunca fiz esse pedido aqui antes. Mas quando Moshe estiver tocando, eu quero te pedir para você fazer algo diferente. Ok? Quero te pedir para você recitar o Shema. Mas quero também te pedir para você fazer a sua oração. Para você falar com o Eterno durante o toque da flauta. Nunca se esqueça do que eu vou dizer a você. A nossa tefilá, a nossa oração, ela é muito importante e ela é poderosa. Eu vou convidar então meu filho e ele vai tocar para que você possa falar com o Eterno. Shalom a todos vocês, eu sou o Moshe Ben Eliyahu e hoje vou tocar esta canção para vocês. Shalom. Shalom, que a paz do Eterno seja sobre você, sua casa, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou Elisheva, esposa de Eliyahu, é um prazer estar falando com vocês. Estamos nas horas do sábado e quão agradável é aprender mais sobre a palavra do Eterno. Estou aqui para pedir a cada um de vocês que nos ajude a alavancar essa obra, levar a mensagem às pessoas que precisam ouvir da palavra do Eterno. Está aparecendo para você agora, nesse momento, o número da conta para doação que você possa nos ajudar a levar a mensagem do Eterno. Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu conto com seu apoio, conto com sua ajuda, porque só assim poderemos alcançar mais pessoas, mais filhos de Abraham que estão no Brasil e que precisam ouvir a mensagem. Precisamos difundir essa mensagem poderosa, mas para fazer isso, precisamos estar unidos, precisamos ser um só. E para sermos um, precisamos estar com o mesmo objetivo e receber de Hashem o seu Ruach, o seu Espírito. Vamos então para a mensagem de hoje. Antes, eu quero te pedir, se você está num lugar, num ambiente que não vai te proporcionar uma atenção à mensagem de hoje, se o seu televisor está ligado, se há pessoas falando na sala ou em outro lugar
quero te pedir para ir para outro cômodo de sua casa. Se você está assistindo pelo celular, você pode fazer isto. Vá a outro cômodo, se tranque no quarto, num lugar silencioso, para que você possa ouvir a mensagem desse Shabat. Não sei se você está ouvindo na segunda, na terça, na quarta, mas essa é a mensagem de Shabat. Uma mensagem importante, uma mensagem espiritual. Então quero te pedir que evite todo tipo de coisas que possam tirar a sua atenção. Vamos falar um pouco sobre o poder do Criador, o amor dele. Você já ouviu falar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, severo? Já ouviu dizer que ele não tem muita misericórdia, que matou milhares de pessoas, matou gente no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, que fez tanta coisa ruim, que o Deus do Antigo Testamento não presta? Já ouviu dizer também que agora existe um novo Deus, o Deus do Novo Testamento. Ele é bondoso, carinhoso. O Deus do Novo Testamento evitou que uma mulher fosse apedrejada. O Deus do Novo Testamento veio destilar o amor. Veio trazer a graça. Porque a graça não existia. Não é isso que você já ouviu falar? Você já ouviu dizer por aí que o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus de amor. Já ouviu também as pessoas dizer, fulano de tal te ama, fulano de tal quer te salvar. Já ouviu alguma pessoa dizer, Yud-Heh Vav-Heh te ama, Yud-Heh Vav-Heh é o teu Criador? Já ouviu dizer isto? Já ouviu as pessoas dizerem para outras, quando elas estão tristes, o Eterno te ama? É difícil, né? Mas já ouvimos falar, JC te ama, JC quer te salvar. Tentaram substituir o verdadeiro Criador, o verdadeiro Elohim, por um falso. Eu quero que você medite numa coisa que eu vou dizer a você. Nunca houve outro Deus além de Hashem. Nunca houve outro Criador além de Yud-Heh Vav-Heh, aquele que criou todas as coisas. Só Ele é Deus. Só Ele é poderoso. E não há outro Deus além dele. Não há outro Salvador além dele. Ele é um e único. Um e único. As pessoas têm o hábito de dizer que Ele não é um Deus de misericórdia, de bondade e de amor. Mas esquecem que quando o casal cometeu o erro de comer um fruto proibido, foi Hashem que derramou sobre eles a sua bondade imerecida, a sua benevolência. Foi sobre eles que o Eterno demonstrou o amor. Quando Caim matou o seu irmão, quando Caim matou seu próprio irmão, o Eterno derramou sobre Caim uma benevolência. A Torá nos diz que quem mata deve morrer, mas o Eterno derramou sobre ele benevolência. Ele ficou vivo e as pessoas foram proibidas de matar Caim por dois motivos: para saberem que não poderiam fazer aquilo que Caim fez, e também, quando olhassem para Caim, eles iriam entender que o Eterno é bondoso e que sua misericórdia dura para todo sempre. Quando o mundo estava decaído, quando o mundo estava longe do Eterno e precisava ser limpo novamente, o Eterno poupou uma família, porque sua bondade é sem medida. Não há como medir a bondade de Hashem. Quando o mundo estava na idolatria, o Eterno chamou o nosso pai Abraham e mostrou para ele, e mostrou para toda a humanidade, que ele é amor. Quando o povo estava no Egito, sofrendo, sendo torturado, as mulheres sendo estrupadas pelos egípcios, o Eterno derramou a sua benevolência, enviando Moshe para livrá-los de lá. Quando Daniel estava na cova dos leões, o Eterno derramou a sua bondade, o livrou de lá. A sagrada Torá, o Tanar, está repleto de informações de que o Deus que nós seguimos, o Deus que nós adoramos,
é amor. E é um amor que nós não temos como compreender. Outro dia um rapaz disse para mim que ele não entendia o amor do Eterno. Eu disse a ele que se nós entendermos perfeitamente o amor do Eterno, nós deixaríamos de ter os sentimentos que nós temos. Falhos, mancos e defeituosos. É possível compreender o amor do Eterno? Sim, é possível. Mas para isso, precisamos mergulhar na imensidão do poder do Criador. É preciso que o reino do Eterno, o reino dos céus, nasça dentro de nós para que possamos compreender por que Ele nos ama tanto assim. Por que Ele derramou sobre nós o amor de uma forma tão poderosa. Durante anos e eras, o Eterno tem enviado seus mensageiros, seus profetas. Tem enviado seus sacerdotes, homens e mulheres com o coração dedicado a fazer o serviço de Hashem. E sabe qual é o serviço do Eterno? Amar a sua criatura. O Eterno então envia profetas, Navim, mensageiros. E eles são a boca do Eterno entre nós, para nos demonstrar e nos enviar o seu amor. O Eterno é poderoso. Ele é poderoso. Ele é grande. Ilumina o nosso ser. Não há Deus maior que Hashem. Ele é um e único. As pessoas tentam mostrar que o nosso Deus não é um Deus de amor, que não é um Deus de bondade. Mas eles caem nisso, eles erram ao mostrar isso. Nós entendemos. Nós sabemos que aquele que nós servimos é poderoso. Ele é grande. Entende? O problema é que muitas pessoas, entendem? O problema é que muitas pessoas, elas fogem do Eterno. E como que elas fazem isso? Quando elas buscam outro Deus além do Criador. Esse é o maior problema na vida das pessoas. Elas têm de buscar um Deus fora do Eterno. Buscar um outro ser que vai tentar suprir as suas necessidades. Mas lembre-se que esse ser que elas buscam não existe. É apenas uma fantasia em suas mentes. E que o verdadeiro Deus é Hashem. Mas eles estão fugindo. Estão indo para longe de Hashem. Estão indo fora do Eterno. E por que elas fazem isto? Por que essas pessoas tentam ir longe do Eterno? Se afastar do Criador? Porque o coração delas não estão mergulhados no poder do Criador. Porque elas não se entregaram de fato ao Eterno. Então por isso elas vão buscar outros deuses. Escute o que eu vou dizer a vocês. Toda pessoa nasce, todo ser humano nasce monoteísta. Uma criança ao nascer, ela é monoteísta unitarista. Ela só crê em um só Deus. Mesmo não tendo consciência dele, a criança, não nasce politeísta. Ela se torna politeísta ao longo dos anos, quando seus pais politeístas vão ensinando mentiras. E elas vão aprendendo isto. Mas no fundo da alma de todo ser humano, quando eles escutam essa mensagem de que Hashem é um, essas pessoas, elas tendem a se voltar ao Eterno. Pessoas sinceras, pessoas que buscam a mensagem, pessoas que querem a verdade, elas têm de se voltar. Eu tenho conversado com muitas pessoas e elas dizem o seguinte. Elas dizem assim, olha, eu sabia disso. Eu sabia que o Eterno era um. Eu sabia que o Eterno não é 3, 4, 5 ou que existem vários deuses. Lá no meu coração eu sentia isto. Eu já conversei com muitos católicos, muitos adventistas, muitos assembleanos. E quando eles vêm para a mensagem, quando eles vêm para a verdade, eles dizem, eu sentia no fundo do meu coração. E sabe o que é isto? Eu sentia no fundo do meu coração? É a herança por serem filhos do pai Abraham. É a latência da alma. Está em nosso DNA adorar somente a Hashem. Está em nosso DNA. Então quando nós nascemos monoteístas unitaristas. Mas ao longo dos anos, do tempo, somos ensinados pela televisão, pelos pais, pelos professores, pelos amigos,
E aí é nesse momento que nós nos prostituímos, nos afastamos de Hashem, nos colocamos em direção oposta. E é isso que eu costumo dizer, que existe um bicho dentro do nosso coração. E esse bicho precisa ser tirado. Estou usando a linguagem grosseira aqui, bicho, tá? Porque quando algo é grosso, quando algo é terrível, utilizamos a palavra bicho. Não é isso? Existe um monstro no coração de muitas pessoas. E esse monstro precisa ser retirado. E esse monstro é a idolatria. É fugir do Criador. Eu vou contar para vocês uma pequena história para que a gente possa entender a mensagem de hoje. Um homem se apaixonou por uma mulher, mas ela era prostituta. Ele se encantou por ela. Ele nunca havia casado e ele queria casar. Mas ele se apaixonou por uma prostituta. Ele tentou esquecer dela. Mas ele se apaixonou por ela. Ele se casou com a prostituta. Ele a convenceu. Ela então abandonou os outros homens. A vida de prostituição. E ela foi bem cuidada. Ela foi limpa. Ela se tornou virtuosa. Respeitada. Por mais que fosse difícil o respeito, ela se tornou respeitada pela sociedade. Porque qual homem que tem coragem de casar com uma mulher prostituta? É difícil, não é verdade? É difícil um homem justo casar-se com uma mulher prostituta. Mas esse homem justo, íntegro, buscou para si uma prostituta. Mas não porque ele queria casar com a prostituta. Foi porque ele passou a amá-la. Ele se apaixonou por ela. Teve carinho por ela. Ele teve dó da vida que ela levava. A vida de uma mulher no prostíbulo não é uma vida boa como o cinema prega, como a televisão ensina. Uma vida de sofrimento, de tortura. Uma vida de depravação moral, depravação pessoal. E quando aquela mulher recebeu uma casa para morar, roupas novas, dignidade, o seu marido ficou feliz. Ele percebeu que a missão dele ia além de um sentimento de um marido por uma esposa. O sentimento ia além. Ele estava cuidando dela como um pai cuida de uma filha. Dando honra e dignidade para aquela mulher. Mas dentro do coração daquela mulher, ela lutava contra o seu monstro que estava dentro do seu coração. O monstro que estava dentro do seu coração dizia a ela que ela deveria voltar para a vida antiga. Ela passou tanto tempo longe daquela vida antiga que ela esquecera do sofrimento. Esqueceram daquilo que ela tinha passado e o que ela fez. Um dia pela manhã, ela escreve um bilhete, deixa ali ao lado da cama e vai embora. Ela se afugenta da presença do seu esposo. Ele, ao acordar, pega a carta e lê. Ele fica muito triste. Muito triste. Como que aquela mulher pode ter abandonado aquele homem? Por tudo aquilo que ele fez com ela. Como que ela pôde buscar outros homens depois que ele mostrou para ela o verdadeiro caminho do amor? Mas ela foi atrás de outros homens. Ela tinha um bicho, um monstro dentro do seu coração. Um monstro dentro do seu coração e não soube destruir aquele monstro. Mais pra frente eu continuo essa história. Depois a gente conclui ela. Eu quero falar sobre povo de Israel. O povo de Israel estava na prostituição. Nosso pai, Abraham, foi chamado. Foi limpo, foi bem tratado, bem cuidado. O Eterno chamou. Essa foi a primeira fase. O Eterno olhou para Israel com amor e com carinho. Mas o tempo passou.
Israel voltou para a prostituição. Quando eu falo Israel, estou me referindo a todo o povo. Quando eu digo pai Abraão, também estou me referindo ao começo de tudo. Ao começo desse chamado. Porque Abraão estava numa família idólatra, politeísta, envolvida em prostituição. Mas não foi Abraão que voltou. Mas me refiro à descendência de Abraão. A descendência de Abraão conhecia o passado de nosso pai. Conhecia o que havia acontecido lá e que ele foi chamado do politeísmo, de adoração aos deuses falsos. O povo foi tirado do Egito. O Eterno limpou o povo, trouxe para eles amor. Mas quando Moisés subiu no alto do monte para buscar de Hashem a Torá, as instruções sagradas, o povo escreveu uma carta, simbolicamente. E voltou para o prostíbulo. Voltou para poder praticar coisas que o Eterno havia proibido. Eles passaram a adorar um Deus do Egito, no qual eles já adoravam no Egito. Já cultuavam esse Deus. O povo se prostituiu. Eles tiveram o mesmo comportamento que aquela mulher teve com o seu marido. Ele tratou com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, mas mesmo assim ela retornou para o prostíbulo. Sabe, Israel fez a mesma coisa. E muitos da casa de Israel, da tribo de Judá, estão fazendo a mesma coisa hoje. Estão dentro da prostituição. Dentro do erro, dentro do pecado, dentro da contaminação espiritual. Fazendo coisas que o Eterno não se agrada. Mas eu vou continuar com aquela história. O marido, triste, pensativo com o que havia acontecido, então ele decide. Decide que, se ela quisesse de fato viver uma vida limpa e digna, ela deveria voltar. Ela deveria retornar a ele. Ela deveria fazer techuvar. Voltar a ele. Retornar a ele. Um dia, depois de muito tempo, preparando ali um alimento, ele não colocara dentro de sua casa nenhuma outra mulher. Fazendo o alimento, estava chovendo. Chuva caída no telhado. Ele então ouve o batido na porta. Quando ele abre a porta, era a mulher. E ela dizia: longe de você eu não tenho vida. Você é o meu único e verdadeiro esposo. Assim como aquela mulher, todos nós, todos os que estão na idolatria, todos os que estão nos erros, todos os que estão praticando pecados, que é considerado um monstro dentro do nosso coração, nós devemos voltar ao Eterno, assim como aquela mulher fez com o seu marido. Voltar. Não podemos mais nos prostituir com os erros deste mundo. Não podemos mais nos integrar, nos dar aos erros. Nos entregar às coisas más que nos afastam do Criador. Eu sei que o exemplo de falar de um marido com a mulher e trazer esse exemplo para o Eterno não é fidedigno. Mas usei esse exemplo como uma forma humana de você compreender. Quem dá valor a uma prostituta? Se nem ela dá valor a si próprio. Mas Hashem deu valor para nós. Muitos dos que estão me ouvindo hoje estavam na prostituição, adorando um Deus trino, um Deus falso, adorando o paganismo. E muitos ouviram a voz de Hashem, dizendo que Ele é um, dizendo que Ele é o único e além dele não há outro Deus. Eu sei que no passado, muitos dos que estão me ouvindo adoraram um tal de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitos fizeram isto. Mas saibam de uma coisa. Hashem está nos chamando para fazer techuvá. A voz dele está ecoando em cada coração nosso. Em cada coração sincero.
E eu digo que quando nós temos um bicho no nosso coração, um monstro do nosso coração, existem pessoas que gostam de acariciar esse bichinho, sabe? Passar a mão sobre ele e dizer que esse bichinho não vai fazer nada na vida dele, que esse bichinho não vai fazer mal para ele. Ele até gosta, sabe? Devemos tomar cuidado, porque esse bichinho no nosso coração cresce. Esse monstro vai crescendo, 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 até o ponto de tomar conta de todo o nosso corpo. Devemos cuidar. E eu digo que a nossa vida espiritual é como o corpo. Se você não zelar por ele, se você não cuidar, colocar os alimentos corretos, tomar banho na hora certa, se você não preservar o seu corpo, uma pequena sementinha vai crescendo. Algo vai sendo gerado dentro do seu coração. E sabe o que acontece? Se transforma numa doença muito ruim, horrível, ao ponto de você não poder domá-la. Quando eu era criança, eu ouvi uma história que me chamou a atenção. Essa história fazia uma reflexão do que é, o que é, aqueles pequenos erros, aquelas pequenas prostituições, que é pequena ao começo e depois vai se tornando grande. Eu ouvi uma história quando eu era criança e quero repassar a vocês. Conta-se a história de um homem que criou um pequeno leão. Pequenininho leão. E ele gostava muito daquele leãozinho. Ele pegou quando era bem novinho. E ele tratava do leãozinho, ele brincava com o leão, ele dava comida na hora certa. E uma vez, um homem chegou para aquele homem que cuidava do leão, né, um outro homem, e disse assim, olha, cuidado, ele vai crescer, ele vai te comer. Ele dizia, não, esse leãozinho não, que isso? O outro homem disse, não, eu não me refiro a esse leão, a esse leãozinho agora, mas me refiro ao leão que ele vai se tornar. Hoje, ele tem você como o paizinho dele, mas amanhã ele te terá como o alimento dele. Não, que isso? Aquele homem falou, e ficou com raiva do conselho que o vizinho havia dado a ele. E ele continuou criando. O leão foi crescendo rapidamente, e cada dia comia muito mais, mais e mais. Uma outra pessoa chegou a ele e disse, olha, cuidado, ele já está grande. Já está rosnando feio para todo mundo que passa na rua. Ele vai um dia atacar você. Ele disse, não, eu criei com muito carinho, com muito cuidado. Olha só, quer ver? Observe bem. Senta. O leão sentou. Levanta. O leão levantou. Ele disse, tá vendo? Ele me obedece. Observe, vou botar a minha mão na boca dele. Ele colocou a mão na boca do leão. E o leão nada fez. Brincou com ele. O leão estava bem alimentado, com a barriga cheia. Ele disse, está vendo? O tempo passou. Esse homem começou a entrar numa crise financeira. E começou a alimentar pouco o seu animal. Um dia ele trancou o animal dentro de sua casa. E ele foi em busca de uma caça para alimentar o seu animal. E ele passou o dia inteiro na mata. 2 dias na mata, 3 dias na mata e nada conseguiu. Porque antigamente era fácil caçar um animal e trazer para o leão. Mas se tornou cada dia vez mais escasso trazer caças para alimentar o seu bichinho, o seu monstrinho. Um dia, voltando dessa caçada, ele então não trouxe nada para sua casa. Já estava tarde da noite. Ele então, triste, abre a porta. E quando ele termina de fechar a porta, o leão repetidamente o ataca, com fome. No dia seguinte, os vizinhos perceberam algo estranho. A porta estava fechada. 2 dias depois, a porta continuava fechada. Os vizinhos então pediram para chamar os soldados ali, né? Ou seja, o reino que estava tomando conta, pediram chamar os soldados para ver o que estava acontecendo. Quando os soldados chegaram, abriram a porta e encontraram o leão rugindo sobre os restos do seu dono. Essa história fidedigna, verdadeira, aconteceu de fato. E serve para nos ilustrar qual o perigo de cuidarmos daquela pequena prostituição em nosso coração. Hoje ela é cuidada, calentada, acariciada. Não, ela não vai me fazer mal. Não, isso não vai me prejudicar.
Não, isso aqui é uma coisinha simples, né? Não, isso aqui eu posso praticar que não vai me afetar. Só que são práticas contrárias à Torá. Coisas erradas, né? Isso pode ser pessoas que dizem assim: ah, não, eu vim da minha antiga religião e essa música aqui é maravilhosa, esse hino que eu canto é uma maravilha. Ah, isso aqui não vai me prejudicar. Não, que isso. Isso aqui é uma... Eu vou só mudar aqui um pouquinho daqui, uma letrinha ali, que isso não vai me prejudicar. Ou pessoas que têm o hábito de assistir prostituições, né? Ah, não, isso não vai me influenciar. Minha mente não será prejudicada. Não. Um dia isso vai crescendo. Crescendo, 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 até quando isso vai devorar você. Dominar você. Então, antes que isso aconteça, é preciso matar esse bicho, esse monstro que há dentro do nosso coração. E a única forma de fazer isso, escutem, é fazendo techuvá. Não há uma outra forma de limpar os nossos erros, as nossas falhas, a não ser voltar-se ao Eterno. O Rav Yeshua diz que devemos nascer do alto. Algumas traduções dizem de novo. Mas devemos nascer do alto. Devemos renascer. E para fazer isto, precisamos nos aproximar do Eterno. Precisamos bater na porta. Precisamos voltar para aquele que de fato nos amou. Para aquele que de fato é o nosso único Deus protetor. Precisamos. E não importa se lá fora estiver chovendo. Não importa se o dia é chuvoso. Não importa as dificuldades. Nós devemos retornar. Nós devemos retornar. Bater na porta. E dizer: Hashem, nos aceite novamente. Porque aqui eu sou bem cuidado e bem tratado. É isso que devemos fazer. Devemos voltar ao Eterno. Então, eu vou repetir uma coisa que eu sempre digo quando eu estou dando conselhos para uma pessoa. Não sou vidente. Eu não sei o que você pensa, o que você sente, o que você faz, o que você pratica de errado. Eu não sei. Não tenho como adivinhar. Mas Hashem sabe de todas as coisas. Ele sabe dos seus erros, sabe da sua negligência, sabe de quando você faz de tudo para não se voltar ao Eterno. Quando você luta contra o seu próprio sentimento de fazer retorno, de fazer techuvá. Mas saiba que se você continuar acariciando esse monstrinho, esse bichinho que está dentro do seu coração, ele pode fazer com o que o leão fez com o seu dono, devorar. Sabe a história que eu contei dessa mulher? A mulher adúltera, que o homem tirou dentro do prostíbulo. Depois, ela retorna para o prostíbulo. E depois de um tempo, ela percebe que ela deve retornar. Essa mulher é o povo do Eterno. É o povo do Criador. Olhe para Samaria. Samaria também era e é o povo do Eterno. Os samaritanos é o povo do Eterno. Os samaritanos fazem parte da casa de Israel. Israel entregou-se a Baal, adorando Baal como se fosse o único Deus em suas vidas. Mas algo interessante ocorreu naquele dia. O mensageiro do Criador sobe até o monte. E naquele dia era para desafiar, para mostrar para Israel quem de fato era o único e verdadeiro Deus. E lá, Eliarro, fez uma oferta ao Eterno, uma oferenda ao Criador. E aquela oferta foi derramada sobre o altar, a água foi jogada, e o Eterno respondeu com o quê? Com fogo. Mas eu não quero me prender a essa história. Quero me prender ao final. O que o povo disse? O que todo o povo disseram naquele dia? Só o Eterno é Deus. Só Ele é Criador. Só Ele nos ama. Só Ele nos consola. Só Ele nos leva com carinho. Só Ele nos tira da lama. Só Ele é
bondade e misericórdia. Só o Eterno. Não há outro. Entende isso? Então, se eu estou falando hoje para uma pessoa que deseja, que faz força para se entregar a essa fé, a fé abraâmica, se eu falo hoje para uma pessoa que está lutando em seu coração, ah, não, a Trindade é verdadeiro, ou é ou não é? Não, bindaísmo, unicismo. Se eu falo para uma pessoa que está lutando, sabe, está uma guerra dentro do seu coração, saiba, lembre-se do que eu vou dizer a você. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é nosso, o Elohim, nosso Deus. O Eterno é um, não há outro. Mas eu não quero ficar só nessa mensagem final. Eu quero também falar para as pessoas que já estão na Teshuvá, mas ainda cometem coisas que desagradam ao Eterno. Eu quero que você reflita agora nos seus erros. Eu quero que você reflita nos seus pecados. Eu quero que você reflita em seus erros. Pense no que eu vou dizer a você hoje. O Eterno é soberano. Ele te ama. E não importa os erros que você cometeu. Não importa o tipo de prostituição que você cometeu. Se foi idolatria, se foi prostituição carnal. Não importa. Se você se voltar ao Eterno, se você fazer techuvá, o Eterno, Ele estenderá sobre você a benevolência e seu amor. Porque não há alguém tão poderoso quanto o Eterno. Ele nos ama. E eu quero convidar você a fazer techuvá. Eu quero que você, a partir de hoje, diga: eu de fato vou fazer techuvá em minha vida. Eu vou ser outra pessoa. Eu vou ser considerado filho do pai Abraão. Eu vou aceitar a promessa que o Eterno fez ao nosso pai. Vou ser uma nova pessoa. Vou nascer do alto. E é isso que nós devemos colocar todos os dias nos nossos corações. Baruch Hashem por isso. E você? O que você acha disso? Você vai se voltar ao Eterno? Vai se colocar nas mãos do Criador? A decisão é sua. Eu quero que nesse Shabbat você pense nisso. A decisão é inteiramente sua. É você que tem que se decidir se quer ou não servir o único e verdadeiro Criador. Shalom. Fique agora com a mensagem do meu filho, Matitiarro. Fique com as bênçãos do Eterno. Shalom. Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Eterno tenha clemência de ti. Que o Eterno levante sobre ti seu rosto e te dê Shalom. Amém.